Boa tarde para vocês, meus amigões, meus amiguinhos. Boa tarde para o Renan, delicinha, fofinho. Telefone, João. Vamos lá, meus amiguinhos. Pessoal, hoje estamos aí com 8 exercicinhos. O primeiro saiu errado, mas eu lembro exatamente o que ele era. Mas nós vamos deixar ele para depois. Eu deixei aqui para esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui, ele é reservado para a gente fazer algumas pequenas revisõezinhas, à medida que for necessário, a gente relembrar alguns conceitos. Daqui para frente, o que se torna um pouquinho mais difícil? Tá? Que é onde vocês acabam culpando a matemática, mas o que se torna um pouquinho mais pesado agora é a interpretação de texto. Tá? Por quê? Presta atenção, a gente aprendeu alguma coisa sobre porcentagem. Por exemplo, acredito eu que se eu pedir para vocês, calcule para mim 20% de, sei lá, 14. Cara, fácil. Fácil. Assim, tem várias formas de você fazer isso. A mais fácil é tentar fazer a leitura do significado de 20%. Qual o significado 20%? É uma fração. Que fração? 20 sobre 100. O D, eu lembro que o João lembrou na aula passada, vezes 14. Tá? A pergunta, quando eu falo 20% de 14, eu estou perguntando assim, olha, se o total fosse 100, eu pegaria só 20. Mas o total é 14. Quanto que eu devo pegar para ser guardada a mesma proporção? Esse é o questionamento. É isso que você está calculando. Certo? Ali, daqui para frente, uma calculadora faz. Vou falar uma frase bem pesada para vocês, tá? Eu não sei o que a calculadora faz. Eu sei o que a calculadora não faz. A calculadora não faz matemática. Tudo que é feito pela calculadora não pode ser considerado matemática. Então, quando você acredita que matemática é ficar fazendo conta, você está errado. Matemática é você interpretar as coisas. A calculadora, inclusive, se você quiser, você coloca lá 14 vezes 20%. Ela calcula. Agora, a calculadora é incapaz de interpretar o significado disso. Matemática é a interpretação do significado dessas coisas. Então vamos lá, de novo, o que significa calcular 20% de 14? Se fosse 100, eu teria 20. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Eu vou pegar um exemplo bem esdrúxulo. Bem esdrúxulo mesmo. Imagine que você fez um combinado com alguém que você vai vender 100... Hoje em dia vocês não têm mangá, revista em quadrinho, né? Imagine que você está vendendo 100 revistas em quadrinhos por R$20. Só que aí, de repente, você decide que você não quer vender todas, mas você quer manter o mesmo preço. E aí você vai vender 14. Para que seja justo, quanto você deve cobrar? Tudo bem? Isso é o calcular 20%. E agora vamos brincar. Eu vou calcular aquilo, vai parecer um pouco contraditório com o que eu acabei de falar, né? Que quando você começa a fazer cálculo, não é matemática. Então, justamente por isso, eu não vou ficar ensinando regrinhas. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes para a gente aprender a calcular mais rápido. E aí depois eu vou falar por que isso aqui não serve para nada. Tá bom? Então vamos lá. 20%, 20 sobre 100. Vamos olhar essa fração? Essa fração tem o numerador e o denominador. Eles têm algum fator comum? Tem algum fator comum? Sim. Não, 0 não é um fator. 2. Quando eu falo que tem algum fator comum, escreve o 20 como a multiplicação. A mais fácil. Que multiplicação que dá 20? 2 vezes 10. Escreve o 100 como a multiplicação. Tem alguma
Tem algum fator comum? 10. Então, vai ficar 2 vezes 10 dividido por 10 vezes 10. Você faz o 10 dividido por 10, dá 1. Certo? Na realidade, o que você está fazendo? Está dividindo por 10 em cima e embaixo. Tudo bem? E aí, eu não quis fazer a sua técnica, Maicon, porque aqui eu acho que fica mais fácil. Ó. Porque agora o que eu tenho que fazer? Multiplicação de fração. Quem é o número que está embaixo do 14? Quem está embaixo do 14? 1. 2 vezes 14? 28. 2 vezes 10 vezes 1? 10. Então, 28 décimos. 28 décimos. Eu quero que vocês nem pensem qual o significado de 28 décimos. Por quanto que é 28 décimos? Como que eu posso escrever 28 décimos? Como que eu posso escrever 28 décimos? Nossa, ótimo. Pausa. 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 Vamos lá. Me falaram aqui 0,28. Vamos ler isso aqui? Que casa é essa? Unidade. Que casa é essa? Decimal. Que casa é essa? Centesimal. Então, quanto que eu tenho aqui? Quantos décimos? 2 décimos e 8 centésimos. Eu tenho 28 décimos? Não. Porque qual que é o máximo de décimos que cabe aqui? Não. Qual que é o máximo de décimos que cabe na casa decimal? 9. E quantos décimos que eu preciso? 28 décimos. Então, isso significa que não cabe na casa decimal. Você vai ter que ir para qual casa? Unidade. Unidade. Você tem que ir para a casa maior. Certo? Então, vamos ver se aqui agora faz sentido. 2,8. Lê aquele número ali para mim. 2 unidades e 8 décimos. Só que 2 unidades é sinônimo de quanto? 20 décimos. Então aqui eu tenho 20 décimos. Ai, por que não está na casa decimal? Porque não cabe. Então ele entra por cada unidade. 20 décimos e aqui 8 décimos. No total eu tenho quanto? 28 décimos. Percebeu que se eu raciocino eu não preciso fazer conta? Tudo bem? Qual a má notícia? Em lugar nenhum vai cair para você calcular uma porcentagem desse jeito. Tá? Em lugar nenhum. Não estou falando só de prova, não. Eu estou falando ao longo da sua vida, a hora que você for fazer uma... A hora que caiu... Como fala? Quando caiu a bolsa de vocês, e aí vocês vão querer calcular, por exemplo, o quanto de dinheiro que vocês perderam. Que vocês já perderam dinheiro. Vocês têm noção disso? Vamos pensar o seguinte. Quando que era para ter caído a primeira bolsa? Em abril. Vamos colocar que era R$200 que era para ter caído em abril. Os 200, ainda não interessa. R$200 era para ter caído em abril, certo? Só que existe um negócio que o dinheiro, ele varia com o tempo. R$200 em abril não é a mesma coisa que R$200 em setembro. Existe um negócio chamado inflação. É só você pensar. Se você fosse comprar suas coisas em abril e gastasse R$200, com os mesmos R$200, você compraria as mesmas coisas em setembro? Não. Então você perdeu dinheiro. Agora, vamos fazer um cálculo triste de quanto vocês perderam? Que é dessa... Eu paro de jogar essa caneta para cima. É dessa maneira que vai aparecer ao longo da vida de vocês. Hoje, existe um negócio, quando vocês ouvirem na televisão, chamado taxa Selic. Já ouviram falar? A taxa Selic está altíssima, está em 15%. Sabe o que é a taxa Selic? É até estranho. Taxa Selic é o custo do dinheiro. É o valor do dinheiro. Mas como assim o valor do dinheiro? Vamos imaginar que vocês não querem gastar esse dinheiro de vocês. O que vocês querem fazer? Vocês querem fazer desse dinheiro para ele produzir mais. Vocês querem ganhar mais dinheiro.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão investir esse dinheiro. Existe um fundo que é vinculado à taxa Selic. O que é isso? Você vai emprestar dinheiro. Para quem que você vai emprestar dinheiro? Para o banco. O banco vai te pagar... O banco vai te pagar a taxa Selic, 15% ao ano. O que isso significa? Que se o seu dinheiro, seus R$200, ficarem no banco durante um ano, ao final de um ano, o banco vai te devolver R$200 mais 15%. Quanto que o banco vai te devolver daqui a um ano? R$200 mais 15%? 230. R$15 para cada 100. 15%, 230. Só que você não quer pegar o dinheiro daqui a um ano. Vamos comparar? Vamos comparar quanto que deu de quando a quando? Abril a setembro. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Certo? 5 meses. Quanto por cento tem que ter rendido? Não, só me fala a conta. É 15% ao ano. Só que foram só 5 meses. Quanto que vai ter rendido? Pensa. Um ano tem quantos meses? 5 dozeavos. Certo? Certo ou não? Isso também não deixa de ser uma porcentagem, só que não é uma porcentagem, é uma por dosagem, né? Que é por 12. Certo? Então, olha só. Você pode fazer isso. Ele renderia 15% em quantos meses? 12. 12 meses. Mas você tem quanto tempo? 5. Quanto? Se você receber em setembro. Certo? Vai ser X. Eu gosto de fazer a regra de 3 de uma maneira diferente da de vocês. Ao invés de eu multiplicar em cruz, sabe o que eu gosto de fazer? Eu pego o de baixo e divido pelo de cima. Então aqui o que vai ficar? Ó? X dividido por 15% igual a quanto? 5 dozeavos. Por quê? Porque dessa forma eu consigo ver que faz sentido guardar a mesma proporção. Tudo bem? Vamos resolver? Como é que eu resolvo uma equação mesmo? Quem é que eu quero descobrir ali? O valor de quem? X. Que operação que... Quem é que está atrapalhando eu saber o valor do X? Que 12. Cadê 12 atrapalhando o X? Que 12 está atrapalhando o X, caralho? Presta atenção, Miguel! Larga de ser burro! O 15%. Tô brincando, Miguel, porque o 12 já está do lado de cá. Ó. Eu quero que apareça o quê? X igual, não é? Quem é que está atrapalhando? 15%. Que operação que o 15% está fazendo com X? Qual a multiplicação inversa da divisão? Multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar desse lado por 15%. Do lado de cá, 15% por 15%. Bye, adiós. Não, o porcento vai embora também. Só sobrou o X. Não, mas sumiu o 15% ia ficar 0%. Meu filho! Cara, que raiva! Vamos prestar atenção. Eu tenho 10 bananas, eu preciso dar 10 bananas para 10 macacos. Aí eu chego e quero convencer os macacos, ó, tem 10 bananas para 10 macacos. Puta, ferrou. Ninguém vai receber nenhum. Eu tô falando desse jeito, mas é brincando. O que pegou ali? Porque se eu falasse 15 por 15, ia falar 1. O que pegou? Porque apareceu o porcento.
Não se esqueça que o 15%, isso aqui é só um símbolo para um número. Tá bom? 15%. Ó, vou falar 15% de outra forma. 15% é 15 sobre 100, não é? 15 centésimos. Certo? 15 centésimos, 0,15. Tudo bem? Tudo bem ou não? 15 centésimos, 0,15. Então agora olha só, Leonardo. Leonardo, né? Gustavo. 15 por 15, ó, 0,15 por 0,15, 1. Não é 0. Entendido? Não, mas entendido mesmo? Não, é que vai que você ficou com raiva, com medo de eu dar uma bica na tua cabeça. Sério mesmo? Certo? Porque se eu tiver que dar outra bica naquilo ali, eu acho que eu não tenho mais pé, que eu machuquei o pé. Não, machuquei de verdade, tô zoando, não. Tá doendo. X igual. Aí aqui, ó. Vamos lá? 5 sobre 12 vezes 15%. Eu vou escrever de um jeito aqui, o 15%, só para complicar, porque eu não quero facilitar a vida de vocês. Concorda que dá 15%? Concorda? 15%? Por que eu escrevi daquela forma? Por que eu escrevi dessa forma? Porque aqui embaixo, ao invés de 12, eu vou escrever 3 vezes 4. E aí, o que eu posso fazer? Tem fator comum? Quem? Aí eu faço 3 dividido por 3. Quanto que é 3 dividido por 3, Gustavo? Ah. Então, vamos lá. 5 vezes 5%, 25%. Vixe, 25% dividido por 2, 6,25, dividido por 4, né? 6,25%. Fiz de cabeça porque essa parte vocês não precisam saber de cabeça. Tudo bem? Então, 6,25% é o que deveria render. Vamos arredondar para baixo? 6%? Vamos arredondar para baixo? Então, vocês deveriam receber não R$200. Quanto vocês deveriam receber? Quanto que é 6%? 200? Mais fácil. Quanto que é 6% de 100? 6% de 100. 6. Portanto, 6% de 200 vai ser? Então, quanto vocês deveriam receber? 212. Isso referente ao abril. Referente a maio, vocês deveriam receber mais ou menos que 212? Menos tempo, né? Tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque assim, a parte mais difícil eu fiz. Em geral, problemas de porcentagem não aparecerão na vida de vocês da maneira calcule 10% de, calcule 15% de. Tá? Quer ver? Vamos pegar um exemplo? Como que se chama? Esqueci, Luiz. Luiz, fala uma porcentagem legal aí. Miguel, fala uma outra porcentagem legal. 50%? Você ganhou de novo, Miguel. Vem sentar aqui, ó. Vamos lá. Oi? Ah, é? Então hoje você descontou. Senta aqui. Vamos lá. Vai conversar, hein? Vamos lá, então. Então vamos resolver uns exercícios aí. Vamos começar no exercício... Deixa eu ver quem tem cara de esperto aqui. Não, ninguém. Renan, vamos começar no exercício 2 ou podemos ir para o quarto direto, Renan? Renan, certeza que você não quer ir para o quarto? Melhor esperar um pouquinho, né? Então vamos para o 2. Vamos lá. Exercício 2.
Ó, vamos combinar um negócio. Eu vou ler o exercício. Qualquer palavra, pode até não ter a ver com matemática. Qualquer palavra que aparecer que vocês não soubessem, vocês têm que me perguntar. Tudo bem? Então, vamos lá. Em 20 quilogramas de uma liga com 30% de cobre, quantos quilos deve acrescentar a esse material para que ela passe para 40%? Vamos lá? Vocês sabem tudo isso? Todas as palavras? O que quer dizer? Assim, tá até errado, tá? Aonde está escrito quilo aí, o correto mesmo é quilograma, kg. Eu vou falar o significado da palavra quilo e vocês vão assustar. Você sabe qual é o significado da palavra quilo? Não. O significado da palavra quilo é 1000. Só. 1000. Quilo é 1000. 1 quilômetro. 1.000 metros. 2 quilômetros. 2.000 metros. Para quem mexe com computador. Ah, quanto que é isso aqui? 2K. 2K bytes. 2.000 bytes. Mega é milhão. Por isso que sempre coloca um K. Tá? Então, quilo, por isso que está errado. Quantos quilos deveria colocar? Então, quando você chega no açougue e fala, eu quero 2 quilos de mussarela. Se o cara souber de Sistema Internacional de Unidades, o que ele vai ter que te dar? 2.000 mussarelas. Em matemática, a palavra quilo, o casinho, você pode simplesmente trocar por isso aqui, ó. Por 10 ao cubo. Por que eu posso trocar o K por 10 ao cubo? Porque 10 ao cubo é a mesma coisa que quanto? 1000. Tá certo? Agora, a pergunta seria, o que é 1 quilograma? O que é 1 quilograma? É a hora que você sobe na balança, tá medindo lá, né? Aí eu dei uma liberdade de falar um pouquinho de física para vocês. 1 quilograma é a sua massa. Qual que é a pergunta que você deveria fazer? O que é massa? Massa é uma medida da tendência que o corpo tem de ficar parado. Tá? Tem aqui, ó, tem um corpo que está parado. O que vocês precisam fazer para que eu não continue parado e para que eu entre em movimento? O que precisa acontecer? Aplicar uma força. Aí imagine que você, João, veio e aplicou uma força em mim, e aí por conta de você aplicar uma força em mim, eu iniciei o movimento. Se você aplicasse a mesma força no Luiz Antônio, no Luiz Otávio, ele entraria em movimento, não entraria? Da mesma forma que eu, ou diferente? Diferente de que jeito? Mais rápido, com maior velocidade. É porque ele tem menos massa. Então a massa é uma maneira de eu medir o quão fácil ou difícil é de eu iniciar o movimento do corpo. Acho que o Alexandre já deve ter falado isso para vocês. Alguma coisa disso. Certo? Mas aí você pergunta assim, como é que eu vou medir? Primeiro pensa no significado da palavra medir. Medir é comparar. Tá bom? Por exemplo, se eu pegar aqui o meu amigo Miguel. Miguel, qual a sua massa? Não, olha só. O cara que não está prestando atenção na aula. Ele pega 76 quilos. Quilograma, agora sim. Pega na minha balança. Boa. Certo? O Miguel pesa 76 quilogramas. É mais fácil acelerar o Miguel ou é mais fácil acelerar eu? Miguel, eu tenho 95 quilogramas, gente. Eu tenho 95 quilogramas. Mas o que é o significado disso? Sabe qual é o significado de eu ter 95 quilogramas? Que me acelerar é tão fácil quanto seria acelerar 95 litros de água. Então, quando você fala 1 quilograma, você está comparando com a massa de 1 litro de água. Tá? O Miguel, a massa dele é equivalente à massa de quanto? 76 litros de água. Tá bom? Então, qualquer coisa de medida é um método de comparação. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos lá. Só que eu esperava que vocês perguntassem outra coisa. Vou ler de novo. Em uma liga. O que é uma liga? Em metalurgia,
ou engenharia, quando você quer construir determinados, por exemplo, você quer garantir que isso daqui fique parado. Tá? Então tem toda uma estrutura, e por trás daqui tem uma estrutura de ferro. A gente fala ferro, que é exagero, né? Mas não é só ferro, é uma mistura. Vai ter cobre, vai ter estanho, vai ter o próprio ferro. Estanho é um tipo de metal. Então, uma liga é uma junção de vários tipos de metais, tá? E aí você faz determinadas faculdades para saber que tipo de metal que você deve juntar para, por exemplo, garantir que algo seja maleável ou que algo seja bem firme, tá bom? Então, uma liga é uma mistura de alguns metais. Em geral, a gente fala uma liga metálica, tá bom? Então, olha só. Eu tenho uma liga metálica de 20 quilogramas. Desses 20 quilogramas, 30% é de cobre. Alguém já consegue de cabeça me falar quantos quilogramas de cobre tem? Tem 20 quilogramas da liga metálica. Tem 20 quilogramas de metal. 30% é de cobre. Quanto que eu tenho de cobre? 6 quilogramas. De acordo? Todo mundo entendeu? Aí a pergunta é, eu quero adicionar cobre. Porque eu quero que o cobre não represente 30%. Eu quero que a quantidade de cobre passe a representar quanto? 40%. Como que eu vou fazer isso? Tá vendo que esse é um exercício difícil? Tá vendo que esse é um exercício difícil? Tá? Quando você pega um exercício difícil assim de escrever, a primeira coisa que você faz é: vou colocar todos os dados na lousa, vou colocar todos os dados no caderno e vou escrever para ver se eu consigo resolver. A minha pergunta é, Renan, você tem dados suficiente para resolver o exercício? Você tem dados suficiente, Renan? Renan, presta atenção. Tem dados suficiente ou não? Tem? Então, se o Renan tem dados suficiente, tá show, hein? Então, vamos lá. Renan, tem dados suficiente ou não? Não? Então precisa mais? Boa. Tá vendo que não tem resposta boa, né, Renan? Mas, Renan, assim, qualquer exercício, o exercício só é resolvível, agora vai dar um duplo sentido, se você tiver informações suficientes para resolvê-lo. Certo? Tudo bem? Óbvio que nós temos, né? Olha só, vamos colocar aqui, ó, liga. Eu vou representar liga pela letra L. Quanto que é a liga? Eu vou colocar um I. Por que eu estou colocando um I? Quanto é a liga no início? Tudo bem? Por quê? Porque eu já sei que no final a liga vai ter uma massa diferente. Por quê? Porque o próprio exercício fala assim, cara, nós vamos adicionar cobre. Tá bom? Só um detalhe, existem estudos, tá? Se o cara está querendo colocar mais cobre, é porque ele sabe que essa liga com 40% de cobre vai ter outras propriedades. Por exemplo, ele pode conduzir eletricidade com mais facilidade, pode ser mais dura, pode ser mais resistente, depende da propriedade que o cara precise. Existem estudos para isso, tá bom? Então vamos lá, liga. Quanto que a liga tem inicialmente? Não, não. 20 quilogramas. Certo? Tudo bem? 20 quilogramas. Ô, Renan? Ah, não, só chama o Renan. Vocês sabem como se fala cobre em latim? Cupre. Cupre. Tá? Como se escreve, como se fala, não, pelo menos como se escreve é cupre. Por conta disso, é o seu. Tá? Por isso que a sigla é CU. Mas eu não vou usar CU, eu vou usar só um C. Só que eu vou usar um C inicial. Quanto que eu tenho inicialmente de cobre? Não, tá, já é 6, mas pelo exercício, qual a informação que ele dá? Quanto que eu tenho inicialmente? 30. Não, então. Vamos combinar um negócio. Não existe 30%. Existe 30% de algo. Tudo bem? Então,
inicialmente o cobre eu tenho 30% de quanto? 20 quilogramas. Ok? Aqui agora eu vou resolver de uma maneira diferente que eu resolvi o outro. Vamos lá. Que fração é 30%? 30 dividido por 100. Vamos falar 30 dividido por 100 de uma outra forma? Ao invés de eu falar 30 dividido por 100? 30 centésimos. De que maneira que eu escrevo 30 centésimos? 0,30. Que é a mesma coisa que 0,3. Tudo bem? 30 centésimos. 30%. Tudo bem? No lugar do D, quem eu coloco? Vezes. No lugar do 20, quem eu coloco? 20. Certo? Tudo bem? Quanto que dá 0,3 vezes 20? 6. Tudo bem? Para quem não tem as manhas de fazer de cabeça. 30 centésimos também é a mesma coisa que 3 décimos, né? Tudo bem? Isso aqui é 3 décimos. Aqui não é 2 vezes 10? 3 décimos vezes 10, 3. Sobrou só o 2. 3 vezes 2, 6. Portanto, inicialmente eu tenho 6 quilogramas de cobre. Até agora eu não fiz nada. Só coloquei o enunciado do exercício. Certo? Fala. Eu sei mesmo, Maico. O que você estava conversando aí? Vamos lá, então. Agora, o que nós precisamos saber? Vamos ler o resto do exercício que eu já esqueci. Não. Eu quero adicionar o cobre. Ou seja, vai ter uma quantidade final de cobre. E essa quantidade final de cobre tem que ser 40%, perfeito, de quanto? Não, de 20. É aí que está a sacada. Calma. Não, dá para fazer de cabeça, mas não quero fazer de cabeça agora. Quanto de cobre eu devo adicionar de modo que o cobre seja 40% da liga? A liga inicial tem quanto? 6 quilogramas. Não. Mas qual a massa total inicial da liga? 20. Se eu vou adicionar mais cobre, a liga não vai ter mais 20. A liga vai aumentar. E o cobre tem que ser 40% dessa nova liga. Não sei. Não dá. É assim, tem que tomar muito cuidado porque o raciocínio não é simples assim. O cobre tem que ser 40% da liga final. Vê se vocês sacaram. Sim. Ó, chuta um número. Chuta. Vamos lá. Chuta um número. Quanto de cobre vocês acham que precisou adicionar? Não, chuta. Chuta o número. 8 quilogramas. Se eu precisei adicionar 8 quilogramas de cobre, agora o cobre é 40% da liga, não é? Só que quanto que tem a liga agora? 28. Não é mais 40% de 20. Fala, Kiara, o que você está balançando a cabeça? Fala. É outra coisa. Pô, desculpa se eu estou atrapalhando aí, viu? Tô não? Mas se for que é outra coisa, não é para conversar outra coisa. Então tá. Oi? Parou. Assim, tá vendo que eu não estou resolvendo, que eu quero que vocês entendam qual é o problema. Certo? Eu quero que o cobre seja 40%. Porque se o cobre fosse para 40% de 20, tava fácil, era só eu calcular 40% de 20. Eu ia chegar, quanto que é 40% de 20? 8. Avançar, basta eu adicionar 2 kg de cobre. Mas se eu adiciono 2 kg de cobre, a liga vai para quanto? 22. E aí 8 não é 40% de 22. 8 é 40% de
20. Certo, Guilherme? Guilherme não, certo, Miguel? É tão importante. Cadê o Renan Deli? O Renan Delícia! O que você foi fazer aí? Tá frio? Então fechou. Você tá fugindo de mim, Renan? Você sabe que não adianta, né? Sabe que eu vou aí te dar um abraço só de raiva. Você é um cara legal, né? O tanto que eu te encho o saco, você não apela. Por falar nisso, conseguiu sua... Entenderam qual é o problema? Aí, tá bom, gente. Eu vou admitir, por mais que vocês estejam falando, Jane, Rafael, que estão muito quietinhos aí no canto, eu vou admitir que vocês entenderam qual é o problema. Agora tem outro problema. Resolver o problema. Qual é o maior problema? O maior problema é se você não entendeu o problema e tem que resolver um problema que não está entendido. Por isso que o primeiro passo é entender o problema. Certo? Então vamos lá. Todo mundo de acordo que eu preciso calcular a quantidade de cobre final. E que a quantidade de cobre final é 40% da quantidade da liga final. Tudo bem? Se eu quiser escrever de outra forma, eu posso escrever assim, ó. Vamos ver se vocês estão legais? Vamos ver se vocês estão tchuk-tchuks? A quantidade de cobre no fim é igual. 40%. Cara, de cabeça, como é que eu vou falar 40%? 0,4. 4 décimos. 4 décimos, 40 centésimos. Tudo bem? 4 décimos, 40 centésimos, show de bola. Sussu My Life, Sussu na Montanha Russa, de boa na lagoa, devagar num bar. Então vamos lá. 0,4 vezes quem? Vezes quem? Não é 20! Mas você não está prestando atenção, João. Entendeu o problema? Entendi. Quanto da liga final? 20. Então você não entendeu. Mas se eu soubesse, eu já estava calculando 40% da liga final. Nossa, resolve tudo, gente. Eu vou trocar o LF por X. Agora sim. Antes de mais nada, eu quero que você conscientize do problema. A liga tinha quanto? 20. O que eu fiz? Adicionei cobre. Quanto que a liga até agora? Não sei. O que eu preciso determinar? Quanto de cobre eu adicionei? O que eu sei? Que com esse tanto de cobre adicionado, o total de cobre corresponde a 40%. Então, olha só, eu não sei quanto de cobre tem e eu não sei o valor da liga. Então, trocar por X é a mesma coisa. Então o que, meu santo Deus? Tá bom. Vou colocar LF, pode ser? Então eu vou discutir por que eu não sei resolver esse problema. Vamos discutir por que eu não sei esse problema? Eu não sei esse problema porque esse problema aqui é formado... Qual é o nome disso? Lousa. Tudo bem? O nome disso é uma equação. Perfeito, Sofia. Quantas equações tem aqui? Uma. Quantas coisas tem para ser descobertas? 2. Esse é o problema. Nós não sabemos resolver problemas com uma equação e 2 incógnitas. Se tem uma equação, quantas incógnitas eu consigo determinar? Uma. Não sei se você já estudou, mas existem umas equações que dá para fazer isso, chamam equações diofantinas. Mas é só assunto para quem vai fazer teoria dos números. Só que agora eu vou utilizar a minha tática. Eu vou ser ninja. E aqui é a sacada. Aqui é aquela hora que, assim, vocês, alunos, falam assim, o professor faz na sala, é tão fácil, quando eu vou fazer eu não consigo. Exatamente, porque eu já estou fazendo a parte mais difícil, que é pensar por vocês. Olha só. Isso daqui é a quantidade de cobre final, não é? Quanto de cobre tinha no início? 6. Quanto vai ter no fim? 6 mais o que eu adicionar. Certo?
O que eu adicionar eu posso chamar de x, já que vocês acham que com x a coisa fica mais fácil. Então, olha o que eu vou fazer. Ao invés de eu manter cobre final, vai ficar 6 mais x igual. Quem é o x? Quem é o 6? 6 é o quanto de cobre que eu tinha antes. Quem é o x? Tá, tudo isso é igual 0,4 vezes, e o LF é a liga final. Mas como é que eu posso escrever a liga final? Aí eu estou trocando 6 por meia dúzia, porque continua uma equação de duas incógnitas. Quanto tinha na liga? A liga final é o inicial mais o que foi adicionado. Quanto que tinha no início? 20. Tem que colocar entre parênteses. Mais. Quanto foi adicionado? X. Que é o tanto de cobre que eu adicionei. Certo? Certo? 20 mais X. Opa, olha como eu mudei completamente o problema. Continua tendo uma equação, não tem? Uma equação só, não é? Só que agora tem quantas incógnitas? Uma só. Certo? Prontinho. Agora é só eu resolver isso aqui. Primeiro, vamos lá, relembrando as primeiras aulas. Aqui, qual propriedade que eu vou utilizar? Não, distributiva. Não vou comutar. Eu vou distribuir. Esse fator está em evidência. Então, ele era um fator comum às duas parcelas. Do lado de cá fica do jeito que está, por enquanto. 6 mais x igual 0,4 vezes 20 mais 0,4 vezes x. De acordo? Tem alguma conta que nós temos que resolver antes? Esse 0,4 vezes 20, né? Quer ver? Cara, olha como você não precisa pensar muito. 0,4 é o que mesmo? 4 décimos ou 40 centésimos. 40%. Então aqui ele está pedindo para eu calcular 40% de 20. Quanto que é 40% de 20? 8. É só pensar. 40%, a cada 100 tem 40. Então a cada 10 tem 4. Se cada 10 tem 4, cada 20, 8. Tudo bem? Como é que vai ficar então? 6 mais x é igual a 8 mais 0,4x. Eu vou aqui para o canto, vou copiar ela maior, porque eu quero brincar de resolver isso aqui com vocês. Olha lá, ó. 6 mais x igual 0,4x. Oh, esqueci. Mais 8. Vixe, gente, eu troquei a ordem aqui. Tem algum problema? Não, né? Comutativa. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair 6 dos dois lados, né? Certo? É uma equação, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Estou optando por subtrair 6 desse lado, subtrair 6 desse lado. Quanto é que vai ficar do lado de cá? X, igual a quanto? 0,4x mais 2. Acabou? Não, não, cara. O x tinha que estar tudo de um lado só. Como é que eu faço agora? Não existe passar para o outro lado. É o que eu falei. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. O que eu tenho que fazer? Subtrair, né? Subtrai quanto desse lado? Não, se eu subtrair 2, ele vai para cá. 0,4x. É, porque aí cancela ali, né? 0,4x com 0,4x. Do lado de lá não fica mais x nenhum. Todos os x ficam do lado de cá. Menos 0,4x. Vou fazer do lado de lá primeiro. Eu estou indo bem devagarzinho. Quem conseguir fazer mais rápido, show, tá? Quanto ficou do lado de lá? Quanto ficou do lado de lá? 2.
E do lado de cá? Do lado de cá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu percebo que aqui tem um 1 multiplicando x. E percebo que o x é um fator comum. Vou colocar em evidência. Vai ficar x que multiplica 1 menos 0,4. Ok? Só estou fazendo passo a passo. 1 menos 0,4 é 1 menos 4 décimos. Tudo bem? Quem quiser pensar, 1 eu penso 10 décimos. Quanto que é 10 décimos menos 4 décimos? 6 décimos. Mas como é que eu escrevo 6 décimos, Rafael? 0,6. Então do lado de cá ficou 0,6 vezes x igual a quanto? Igual a 2. Aí agora vai dar um resultado que vocês não vão gostar. Que não vai dar para dividir bonitinho, né? Certo? Divido dos dois lados por 0,6. Divido dos dois lados por 0,6. E vai ficar x igual 2 dividido por 0,6. Vou nem fazer a conta. Mas vocês concordam comigo que 2 por 0,6 é a mesma coisa que 20 dividido por 6? O que eu fiz? Multipliquei em cima e embaixo por quanto? Ah, mas se é a mesma coisa que 20 dividido por 6, vamos ver se vocês estão espertos. Vocês concordam que é a mesma coisa que 10 dividido por 3? 20 por 6 é a mesma coisa que 10 por 3. Pode deixar o resultado dessa forma. 10 sobre 3 quilogramas. Mas eu vou ensinar vocês a fazer essa conta. Tá bom? Deu isso aí o seu, Marco? Não, não tem problema. Já você vai compartilhar que jeito você fez. Tá? Tudo bem que deu 10 sobre 3? Só que eu não quero escrever 10 sobre 3. Eu quero fazer a conta. Só que eu quero fazer de uma maneira fácil. Não quero fazer de maneira difícil, não. 10 sobre 3. 10 sobre 3 é 9 sobre 3 mais 1 sobre 3, certo? Estão me acompanhando o raciocínio? Por que eu quebrei 9 sobre 3 mais 1 sobre 3? Eu também poderia quebrar 8 sobre 3 mais 2 sobre 3. Por que eu optei por 10 sobre 3 por 9 sobre 3 mais 1 sobre 3? Por quê? Porque 9 sobre 3 é quanto? 3. Então, x é igual a 10 sobre 3, que é 3 mais 1/3. Eu não anoto tudo. Por quê? Porque eu estou falando e eu estou gravando. Faz parte do estudo de vocês rever a gravação e, na hora da gravação, escrever tudo isso. Tá bom? Só vou recapitular. 2 sobre 0,6, eu multipliquei por 10 em cima e embaixo. Deu 20 sobre 6. Certo? 20 sobre 6, 10 sobre 3. 10 sobre 3, eu quebrei 9 terços mais 1/3. 9 terços é 3. Por que eu quebrei mais 1/3? Vamos por partes. Vamos ver se vocês lembram. Quanto é que dava 1 dividido por 9? 0,1. Quanto é que dava 2 dividido por 9? 0,2. 1/3 eu posso multiplicar em cima por 3, embaixo por 3. 1/3 é quanto? 3 sobre 9. Quanto que é 3 sobre 9? 0,33333. Portanto, o resultado é igual a 3,33 quilogramas. Então, eu preciso adicionar 3,33333 quilogramas para que eu tenha. Aí a minha liga passa a ter 23,33333 quilogramas. 9,333 quilogramas de cobre representam 40% da minha liga. Fala. Professor, eu vejo de uma forma diferente. Perfeito. E deu a mesma coisa? Deu 23.
23 cravado? É como se tivesse aproximado. Não, não pode aproximar. Não, mas já eu vejo, talvez a tua forma tá certa. É que o Mike tinha falado primeiro. Que jeito você fez aí, Mike? Deu a mesma coisa? Então vamos lá, como que você fez? Fala o teu raciocínio aí pra galera. Eu peguei 14, vamos para 60%. 14 é 60% de 20. É o sem ser o cobre. Tá. Ó, nossa. Muito mais rápido que eu. Aí o 14 vai ser 60%. Acabou. Pegaram a sacada do Michael? Pegaram a sacada do Michael? Não, a sacada dele é muito melhor que a minha. Mas tem um motivo da sacada dele ter sido melhor que a minha. Primeiro porque eu fui muito guiado em esticar um pouquinho para poder discutir outras coisas com vocês. Tá? Mas em termos de coisas rápidas e inteligentes, eu acho que essa foi mais. Eu, de verdade, eu não pensei nisso. Olha o que o Maicon pensou. Espera aí. Ele não partiu daí, tá, gente? Primeiro ele viu, tem 30% de cobre, certo? 30% de cobre é quantos quilogramas? 30% de cobre é quantos quilogramas de cobre? 6. Quer dizer que tem 14 quilogramas de outras coisas, certo? Quando eu adicionar cobre, vai continuar sendo 14 quilogramas. Só que esses 14 quilogramas passam a ser quanto? 60%. Entenderam? Nessa primeira configuração, os 14 quilogramas de outros elementos está representando 70%. Quando eu adicionar cobre, os 14 quilogramas vão representar 60%. Tudo bem? Aí você calcula 40%, você acha o tanto de cobre. Tudo bem? Esqueci o seu nome? Miguel. Foi assim que você fez também? Fala aí o jeito que você fez, vai que foi mais legal. Olha, tipo assim, ó, o 40% e 30%, eles são praticamente o 0,3 e o 0,4. Perfeito. É, fui lá e assim, 0,3 com 20 quilos vai dar uma liga. Certo. Só que já o 0,4, eu não sei qual dos quilos vão dar uma outra liga. Perfeito. Aí eu vou lá e eu faço regrinha de 3 aí. Que regrinha de 3? Que regrinha de 3? Conversamento. Não, mas como? Quem? O 0,4 tá lá em cima e o 0,4. Não dá. Sabe por quê? Porque os seus 40% e os seus 30% não estão sendo calculados comparados ao mesmo valor. O teu 30% está sendo calculado em cima de quanto? Quanto que é o total que eu estou calculando 30%? Em cima de 20%. E o 40%? Em outra liga. Então não dá para colocar os dois numa mesma regra de 3. Tudo bem? Certo? Mas deu um resultado aproximado. Sorte. Tudo bem? Perfeito? Vamos para o próximo. Cadê Renan? Podemos ir para o quarto agora? Renan, está pronto para irmos para o quarto? Poxa, Renan. Então vamos para o 3, né? Gente, eu realmente achei que esse 2 era mais difícil. Depois da resolução do Michael, foi caralho. Vocês sabem de onde que eu tiro esse exercício de vocês? Exercício de vestibular. Não, das provas de vestibular. Mas, cara, gente, é só você pensar. Eu penso da seguinte forma: eu preciso treinar porque eu vou enfrentar um lutador de MMA. Eu vou treinar em cara igual a ele ou vou treinar com um cara mais forte que ele? Vou treinar com um cara mais forte. Então vamos lá. 3. O Renan não quer ir pro quarto. Esse Renan é brabo. Vamos lá. Em uma prova de 25 questões, nossa, esse é brabo, hein?
Cada resposta certa vale 0,4. E cada errada, menos 0,1. Certo? Ou seja, se você acertou 1 e errou 4, qual que é a tua nota? 0. Porque cada certa vale 0,4. Cada errada vale menos 0,1. Um aluno resolveu todas as questões e teve nota meio. Quero ver se você é bom. Qual a porcentagem de acertos? Não sabemos se dá certo, mas... Será? É assim, mas uma coisa boa, assim, cada resposta certa é 0,4. Cada errada é menos 0,1. Me parece, assim, a minha impressão é que ele errou mais do que acertou. Não sei se é a impressão de vocês. Porque cada certa vale 4 vezes mais do que cada errada. Tudo bem? Então, qualquer resposta com menos de 50% de acerto faz sentido. Certo? Certo? Agora a gente tem que saber como montar o problema. Vamos pensar um pouquinho. Lê aí de novo, lê aí de novo. Tudo bem, Nicole? Eu coloquei essa carteira aí, eu falei, cara, ninguém vai sentar aqui. Mas sempre tem um bobo, né? Renan, depois desse, nós vamos para o quarto? Coitado. Coitado do... Renan, ó, eu vou falar para você, hein? Eu não dou aula no ensino médio aqui. Se você passar, eu vou dar aula no ensino médio. Porque eu quero você. Não, gente, pelo amor de Deus. Se vocês não receberem nada, pelo menos passa para ter valido bem, né? Bom, vamos lá. Nossa, cara. Aliás, quantos tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29. Só um, né? 30. Vocês que acompanham, bastante gente desistiu? Ou só não veio hoje mesmo? Então vamos lá, né? E aí, moçoilos? Vamos lá, precisamos de ideias para resolver o exercício. O legal desse exercício, dessa provinha que o menino fez, só tem 2 opções para a vida dele. Quais são as 2 opções para cada questão? Ou ela está certa, ou ela está errada. Só se eu pegar, eu vou chamar de C as questões certas. Tudo bem? E vou chamar de R as questões erradas. O Renan está sempre errado. Não, tá bom, vamos colocar um E. Quando for fofinho, eu coloco você, Renan. Errado. C e E. Certo? Já indiquei ali. Quanto que dá se eu somar todas as questões certas com todas as questões erradas? Não. 25. Porque C é o número de questões certas. E é o número de questões erradas. Se eu somar o número de questão certa com o número de questão errada, dá o número de questão total da prova. Certo? 25. Ah lá, Sofia, vamos ver. Consigo resolver essa equação? Por que não? Só tenho uma equação. Quantas incógnitas? 2. Aí eu tenho outras opções para a minha vida. Uma opção é eu tentar transformar em uma equação uma incógnita. Não dá.
Outra opção é eu achar outra equação. Porque aí ficam duas equações e duas incógnitas. Se o número de equações for igual ao número de incógnitas, só tem duas possibilidades na sua vida. Ou o problema tem uma solução, na realidade tem três possibilidades. Ou o problema tem uma solução, ou ele não tem solução, ou ele tem infinitas soluções. Só essa. Ah, não tem como ele ter duas soluções? Não. Se ele tiver duas, ele tem infinitas. Mas se ele tiver duas, quer dizer que na realidade ele está disfarçado de duas equações, porque é uma só. Certo? E aí agora eu estou tentando ensinar vocês a pensar matematicamente. Eu usei todas as informações que o exercício deu? Lê. Que informação que eu não utilizei? Eu não utilizei quanto que vale cada, e também tem uma outra informação que eu não utilizei. Nota final, sensacional. Cara, vocês são muito tops. Vocês são muito tops. Nossa, como eu fico empolgado quando alguém participa e fala correto. Olha lá. Mas peraí. Eu vou fazer o seguinte então. Do lado de cá, eu vou colocar a nota final dele. Quanto que é a nota final dele? 0,5? Certo. Então, peraí, ó, presta atenção. Do lado de cá tá nota. Do lado de lá tem que ter o quê? Nota. Nota só pode ser igual a nota. Certo? Como é que ele construiu essa nota? Acertando uma certa quantidade de questões e errando outras. Cada questão que ele acertou, quanto que ele ganhou? Então, 0,4 vezes o número de questão que ele acertou. Quando eu fizer essa conta, eu vou ter todos os pontos que ele adquiriu por acerto. Só que para cada acerto, o que acontece? Ele perde, para cada erro, ele perde 0,1. Como que eu coloco isso? Menos 0,1 erro. Pronto. Sabe como que chama aquilo ali que nós temos? Um sistema de duas equações e duas incógnitas. Bonito, né? Certo? Aí agora eu vou ensinar uma técnica para vocês. Primeiro, é minha escolha. Eu não gosto de ter sistemas que têm números decimais. Então eu quero desaparecer com esses números decimais. Como é que eu posso desaparecer com esses números decimais? Eu posso desaparecer com esses números decimais da seguinte forma. Eu posso multiplicar os dois lados da equação de baixo por 10. Concordam? Porque uma equação, se eu multiplicar os dois lados da equação pelo mesmo número, nada altera, né? Vamos lá? Então, vou copiar a primeira. Não vou mexer na primeira equação. C mais E igual a 25. Pessoal. Embaixo. Se eu multiplicar... Fala, o que não entendeu, Gustavo? Isso, perfeito. Perfeito. Vai ficar... A nota dele pode ser negativa. Imagina que ele erre todas. Eu fico com menos 2,5. Tudo bem? Então, voltando aqui, ó. Estou multiplicando os dois lados da equação por 10. Quanto que dá 0,4 vezes 10? Vou falar de outra forma. 0,4 não é 4 décimos? Quanto que é 4 décimos vezes 10? 4. Então, aqui ficou 4C menos 1 décimo vezes 10. 1 não preciso pôr. 1E. Igual 0,5 vezes 10. Gente, agora tá mais fácil que bater em B. Só de bater o olho ali, eu já sei que ele acertou 6 questões e errou 21. Errou 19. Só de bater o olho.
Aí o Miguel olha e fala, como, professor? Como o professor é uma pinóia, olha o respeito. Né? Como o professor. Pessoal, o que a gente sabe? Presta atenção. Ó, mas presta bastante atenção. Que depois vai aparecer que é truque, não é truque o que eu estou ensinando. Em uma equação, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Tá certo? Tá vendo essa equação aqui? Eu vou somar 25 desse lado. Se eu somar 25 desse lado, para manter a igualdade, que eu tenho que fazer do outro? Desse lado aqui tá mais fácil, né? Se eu pegar o 5 e somar 25, quanto que dá? 30. Ah, só que agora eu tenho que somar 25 desse lado, né? Mas vocês concordam que 25 é igual a esse? Então eu vou somar esse. A hora que eu somar, C mais 4C, 5C. E menos E, então quanto que deu? 5C. Certo? 5C. Perceberam o que eu fiz? Eu somei as duas equações. Porque eu estou somando a mesma coisa dos dois lados. Mas como que eu tive a sacada de somar as duas equações? Porque eu percebi que aqui tinha mais E, aqui tinha menos E. E aí quando eu somasse, o E desaparecia. Aí agora eu divido dos dois lados por 5. Dividindo dos dois lados por 5, eu chego que ele acertou quantas questões? 6. Ou seja, um aluno bem burro, né? De 25 ele acertou 6. Certo? Quantos por cento vai dar isso? Não dá uns quebrados, não. Dá exato. Dá exato. É só fazer, ó. Ele acertou 6. Ó, acompanha aqui comigo. Acompanha comigo. Ele acertou 6 de 25. Eu quero que o denominador se transforme em quanto? 100. Por quanto que eu multiplico 25 para ele chegar no 100? Por 4. Multipliquei embaixo por 4, multipliquei em cima por 4. 6 vezes 4. 24 sobre 100. Quantos por cento? 24%. Certo? Gente, vocês acreditam que já é 6h22? O tempo passa muito rápido quando a gente se diverte, né? Certo? E por falar em se divertir, Renan, é agora a hora ou ainda não, Renan? Aliás, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de irmos para o quarto, eu dou um tempinho aí de 2 minutos para vocês darem uma lida nos exercícios, que só dá tempo de eu fazer mais um, e eu resolvo aquele que vocês acharem mais difícil. Certo? Ah, antes deixa eu ensinar vocês. Deixa eu ensinar vocês um truquezinho. Ô Miguel, põe as perninhas para dentro, que vem cá, vai esse. Olha lá. Vou ensinar vocês um truquezinho muito utilizado na semana do Black Friday. Tá? Mas aí vocês têm que raciocinar comigo e fazer essa conta de cabeça. Tá bom? Eu vou usar o número 100, porque ele é o mais fácil. Mas ele vale para qualquer outro número. Ok? Para de copiar, para de anotar e todo mundo acompanha aqui comigo. Imagina o seguinte, eu sou um vendedor e eu tenho um produto que eu estou vendendo ele a R$100. Tudo bem? Faltando 2 semanas para Black Friday, eu decido dar um aumento de 25% nesse produto. Para quanto vai o preço? Era R$100, eu dei um aumento de 25%. Para quanto vai o preço?
125. Tudo bem? 125? Não, eu vou fazer diferente. Vou dar um aumento mais modesto. Deixa eu fazer essa conta. É isso mesmo. Vou dar um aumento de 20%. Certo? Então vamos lá, ó. Meu produto custa R$100. Aí eu dei um incremento nele de R$20. Para quanto foi o novo preço? 120. Aí chega na Black Friday. Não, você acha que eu sou um cara ruim? Como é que eu vou dar um aumento de 20 e aí um desconto só de 15? Não. Eu vou dar um desconto de 25% agora na Black Friday. Para quanto vai? Vamos calcular 25%, 120? Ó, vou ensinar até outra coisa para vocês, ó. 25% de 120. Vou ensinar aqui para vocês fazerem de cabeça. A hora que vocês estiverem na rua, tem alguns numerozinhos que é fácil. 25% é um deles. 25%, qual é a fração 25%? 25 sobre 100. Perfeito. Vezes 120. Só que 25 sobre 100, eu posso dividir em cima por 25 e dividir embaixo por 25. Vai ficar 1 sobre 4. Então, toda vez que vocês verem 25%, basta dividir por 4. Tudo bem? Basta dividir por 4. Então, quanto que é 25%? 120. 30. Para quanto foi o valor? Quanto? 90. Foi um desconto grandão assim? Não. Antes da Black Friday era quanto? E agora passa a ser quanto? 10% de desconto. Não, o que interessa é a porcentagem. Eu só fiz o 100 porque com 100 a gente faz a porcentagem de cabeça. Tá? Agora, quer ver outra técnica? Imagine que agora, vamos para a situação inicial. Eu dou um aumento de 25%. Para quanto vai? Para quanto vai? 125. Certo? E agora eu vou dar um desconto de 20%. Pergunta, sem fazer conta ainda. Sem fazer conta. Sem fazer conta. Estou dando um desconto menor que o aumento. Perceberam? 25% é a mesma coisa que dividir por 4. 20% é a mesma coisa que dividir por 5. Tudo bem? Então, quanto que dá 125 dividido por 5? Ou seja, 20% de 125. Dá 25. Para quanto voltou? R$100. O preço original. Cara, fiquem de olho que na Black Friday é muito disso. Uma semana antes o cara dá um aumento e aí depois ele dá um pseudo desconto que volta no preço original. Não, não é mais barato. Ah, tá. Aí assim, aí não, eu estou passando a questão matemática. O que eu vou falar é um achismo meu, igualzinho de vocês. Tá? A Black Friday foi criada nos Estados Unidos na véspera de um feriado muito importante lá, que é o feriado de Ação de Graças. Pelo que eu saiba, tá? Posso estar enganado, depois vocês... Entendeu? E aí, assim, em geral, os produtos... pergunto, fica conversando. Em geral, os produtos que têm alto desconto são produtos que já estão para sair de linha, são produtos velhos. Você não vai pegar, por exemplo, um iPhone de última geração, o cara vem com desconto grandão. No Brasil, a capacidade de desconto ainda é maior, talvez nos Estados Unidos também, mais ou menos, mas no Brasil é maior. Por quê? Porque se corta muito imposto. Tá? Cara, se vocês
tiverem a curiosidade, se vocês tiverem a curiosidade, quando o pai de vocês ou a mãe for no mercado, pega o ticket, olha lá embaixo do ticket, tá lá assim, ó, imposto. Por exemplo, o que vocês bebem? Vocês bebem Coca-Cola? Quanto custa uma Coca-Cola de 2 litros, mais ou menos? 12. Depois você dá uma pesquisa, você olha, compra, vai no supermercado e compra uma Coca-Cola, R$12. Lá embaixo vai estar lá, custo de imposto. Eu garanto para vocês que não é menos que R$5. R$7. Ô, para de puxar aí, cuidado aí. Certo? Então, tira o pé do fio. Aí. Então assim, chega na Black Friday, tem muitas coisas de abatimento de imposto. Isso dá mais condições. Combustível também, o imposto é altíssimo. E aí eu não vou falar mais com ele, ele tá conversando. Não pergunta mais nada, não. O outro idiota não para de falar, cara. Não cala a boca. Tá doido. Aqui. Bora, vamos fazer outro. Qual que vocês escolheram aí? A 6 eu repeti? Não, então vou fazer a 5. Não percebi que a 6 está repetida. 5. Uma pessoa aplica 60% de seu capital a uma taxa de 20% ao ano. Nossa, bem interessante. A que taxa ao ano essa pessoa deve aplicar a outra parte do seu capital para que após um ano os montantes obtidos sejam iguais? Vou ensinar vocês a fazer de cabeça e se fosse de marcar X, vocês acertariam. Já eu faço na lousa, tá bom? Quanto que é o capital que a pessoa tem? Sempre, não, é quanto de valor? Não sabe? Usa 100. Tá? Com porcentagem sempre pode usar 100. Certo? Então vamos lá. A pessoa tinha 100. Aí eu vou dividir aqui, ó. A primeira parte, 60% do capital. Quanto?